Amém, irmãos? Quem está feliz com o Senhor diz glória a Deus. Aleluia, é um prazer estar aqui para compartilhar uma palavra do Senhor, amém? Como é bom estar na casa do Pai, não é verdade? Amém. Quem está sentindo a unção de Deus aqui nas nossas vidas? Glória a Deus, o Senhor é fiel, poderoso. Quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 13 ao 21. Quem achou diz glória a Deus. Então vamos lá. Glória a Deus. Ao saber que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco, viu aquela grande multidão. Ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Dei vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes e olhou para o céu e deu graças a Deus, partiu os pães e entregou aos discípulos, e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de sobra. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é poderoso. O tema é o poder da gratidão. Amém, irmãos? Eu fico começando a meditar nessa palavra. A gente vê como é necessário nós sermos gratos daquilo que Deus ele fez nas nossas vidas. Nós sermos gratos pelas pessoas, ter gratidão a Deus, amém? Então é o poder da gratidão, e eu vejo que há poder na gratidão, irmãos, quando nós somos gratos. E essa mensagem aqui a gente vê o quanto Jesus ele foi grato. Jesus ele sempre confiava em Deus, ele sempre sabia que o Pai ia suprir todas as necessidades. Tudo aquilo que ele pedia ao Pai, o Pai entregava a ele. Tudo aquilo que ele colocava diante do Pai, o Pai multiplicava, o Pai abençoava. Amém, irmãos? Então é muito importante nós, como seres humanos, como filhos de Deus, entender isso, ser grato, ter essa gratidão. Os discípulos ali não estavam entendendo, porque Jesus foi tão grato. Jesus foi grato por aquelas pessoas que estavam ali seguindo a Ele. E Jesus não poderia deixar aquelas pessoas irem embora sem que eles viessem estar fartos de alimento. Eles estavam alimentados espiritualmente pela palavra que Jesus ali anunciava, Jesus falava. Mas eles precisavam de um alimento para fortalecer ali o seu corpo, amém? Então um coração grato ele é muito importante. Então como um filho nós precisamos ser gratos, e de tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que Deus nos deu, nós precisamos ser gratos. Eu sou grato porque eu estou aqui hoje ministrando a palavra, mas a gente começa a imaginar, antes de nós termos alguma coisa, antes de nós termos um bom emprego, será que nós somos gratos por aquele tempo que nós vivemos? Então nós precisamos dar graça, assim, ser grato a Deus, pelo aquilo que nós vivemos, pelo aquilo que nós estamos vivendo hoje, amém, irmãos? A gratidão ela é importante para nossas vidas, que quando nós temos essa gratidão, nós vemos o mover de Deus nas nossas vidas, nós vemos Deus ele se mover para nos abençoar, para nos levar a níveis maiores. E quando nós somos gratos, o nosso coração ele é transformado, amém? Eu quero aqui falar o substantivo de gratidão. É um substantivo feminino
reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento, dar provas de gratidão, ação de reconhecer ou prestar reconhecimento a alguém por algo bom, né? Dar obrigado. Essa palavra, ela tem origem no latim, de gratitudo, amém? Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa ela fez uma boa ação, um auxílio em favor do outro. A palavra gratidão, ela tem origem em gratos, né? de grato, ser grato, que traduzindo como agradecimento ou grato, derivado de gratia, que significa graça. Aleluia! Olha só a importância de nós sermos gratos, irmãos. E aqui a gente vê que Jesus, ele tem tudo isso. A gratidão, ela vem acompanhada de amor, fidelidade, amizade. E isso Jesus ele demonstrou para mim e para você. E nós sabemos onde ele demonstrou esse amor, essa gratidão, essa fidelidade, essa amizade que Jesus ele tem conosco. Na cruz do Calvário, amém, irmãos? Ele demonstrou esse amor que ele tem por nós. Amém? O amor, olha só, a gratidão ela vem acompanhada do amor, fidelidade. Eu quero falar aqui sobre o amor. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Amém? Eu quero aqui compartilhar para você entender aqui. Esses três princípios aqui foram aplicados por Jesus. Por isso Jesus ele exerceu um ministério poderoso nessa terra. Por quê? Porque tudo aquilo que o Pai dava a ele, tudo aquilo que o Pai derramou sobre a vida dele, ele passou para nós. Ele derramou nas nossas vidas. Ele derramou na vida dos discípulos. Aleluia! Glória a Deus, quem está aí diz glória a Deus. Vamos lá. Olha só o que João 3,16 fala. Porque Deus ele amou o mundo tanto, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Em outras versões tem que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, olha só, isso aí, Jesus já demonstrou para nós, amém? O amor. Ele diz, olha, Deus ele amou o mundo de tal maneira, que ele enviou o seu filho. Para quê? Para que esse amor pudesse ser derramado na minha e na sua vida, amém? Esse amor pudesse ser refletido. E tudo isso, irmãos, nós precisamos ter essa gratidão. Porque Deus, o Todo-Poderoso que criou todas as coisas, esse Deus, ele decidiu que a humanidade precisaria novamente ser salva, que a humanidade precisaria novamente se voltar, e a humanidade só poderia através da vinda de Jesus. E ele, como ele nos amou, o amor dele tão grande, tão poderoso, ele diz, olha, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para morrer por mim e por você. Amém? Isso é poderoso ou não é? Esse amor é grandioso ou não é? Amém? Então nós precisamos também ser gratos por isso. Ter o nosso coração grato pelo que Deus fez por nós. Pelo que Jesus fez por nós. Essa gratidão ela tem que vir, irmãos. E essa gratidão ela não é... Você não ora, impor nas mãos para receber a gratidão, não. É uma decisão que nós temos de ser grato. Eu decido ser grato, mesmo que aquela pessoa ela não seja grata comigo, mas eu vou decidir ser grato. É uma decisão, amém? Não é uma unção que vem, não é uma imposição de mão, é você decide que vai ser grato. E quando você toma essa decisão, eu quero dizer que as coisas elas vão mudar, amém? Você vai começar a entender essa gratidão, esse amor que veio de Jesus por mim e por você, porque não é uma imposição, mas é eu que decido, amém? Eu decido ser grato. Se a outra parte ela não é grata, mas eu decido que eu sou grato por tudo que eu recebi, por tudo que Deus tem me dado, amém? Nós precisamos ser gratos, aleluia. Então, há poder na gratidão. Quando nós entendemos isso, nós vamos sair desse nível para um nível maior. Nós vamos ser transformados, amém?
Diga: eu vou ser transformado, porque eu decido. Então é uma decisão minha e sua de querer ser grato, ter essa gratidão. Amém? Nós que decidimos. É nós, é por nós mesmos. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Então eu decido ser grato, porque Jesus, Ele foi tão grato que morreu por mim. A sua gratidão foi maior por mim. Então por que nós não podemos ser gratos, irmãos? Por que nós não podemos decidir andar em gratidão por tudo aquilo que nós temos recebido? Por tudo aquilo que nós temos alcançado, por tudo aquilo que Deus Ele tem derramado nas nossas vidas. E quando nós somos gratos, o mover de Deus acontece. Aleluia! Então, eu quero falar sobre fidelidade agora. Primeiro, Jesus Ele demonstrou isso, o amor. Agora, fidelidade. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fala assim: Deus é fiel e chamou você para viver em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então Deus Ele é fiel, irmãos. Amém? E Ele nos chamou para quê? Para que nós venhamos viver essa fidelidade junto com Ele. Amém? Isso faz parte daquilo que Jesus derramou para nós. Amizade. Abra sua Bíblia lá em João 15,15, fala assim: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigo, pois tenho dito a vocês tudo o que ouviu do meu Pai. Amém? Ele tem nos dito tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Ele estava falando para os discípulos, ele disse: olha, eu não chamo mais vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque tudo aquilo que o meu Pai falou para mim, que eu ouvi, eu transmiti para você. Amém? É um poder maravilhoso da parte de Deus para mim e para você. Amém, irmãos? Então, o que a gratidão ela gera na nossa vida? A gratidão ela faz parte da salvação. Amém? Ela faz parte da salvação. Abra sua Bíblia lá em Salmo, no capítulo 50, versículo 23. Olha só o que o salmista ele está falando aqui para nós. Salmos 50, 23 fala assim: aquele que me traz ofertas de gratidão, esta está me honrando, e eu salvarei todos os que andam no meu caminho. Aleluia! Então, olha só o que o salmista diz: aquele que me traz ofertas. Ali Deus estava falando para o salmista, através da boca do salmista. Olha só, aquele que me traz ofertas de gratidão, eu salvarei todos os que andam no meu caminho. Quando ele fala em oferta de gratidão, irmãos, ele não está falando só de dízimo e oferta, mas ele está falando de uma gratidão que nós devemos ter como igreja, como filhos de Deus. Aleluia! Esse é o poder da gratidão, é entender que a gratidão ela também faz parte da salvação. Aleluia! Essa salvação ela vem de Deus. Nós precisamos ter o nosso coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, por tudo que as pessoas têm feito também nas nossas vidas, têm nos ajudado. Nós precisamos entender que essa gratidão ela precisa ser gerada no nosso coração, porque quando nós entendemos, irmãos, níveis maiores chegaremos. Nós precisamos ser gratos, porque a gratidão ela é importante para nossas vidas. Quantas pessoas nós temos dito assim: ah não, agiu com ingrato, foi ingrato comigo. Mas nós precisamos entender que aquele que foi ingrato, irmãos, não pode afetar as nossas vidas, não pode afetar o que Deus já nos deu. Amém? Mas nós precisamos permanecer gratos, em gratidão, em todo o tempo, em todos os momentos. Por quê? Porque é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que nos levanta para vencer. Faz parte da nossa salvação, faz parte daquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? E Deus ele tem grandes coisas para mim e para você. Quem crê aí diz: eu creio. Amém? Então, mas ser grato por tudo que Deus ele tem feito em nossas vidas. Então não depende do que
as pessoas estão falando ou o que a pessoa fez. Não, nós precisamos ter a gratidão. Jesus, ele tinha essa gratidão. Jesus, ele usou isso em benefício daquele povo, porque os discípulos mesmo não estavam entendendo. Os discípulos, eles estavam pensando em si mesmo, e Jesus não. Jesus estava pensando em prol do povo, o que aquele povo precisava, e ele sabia que se ele desse graças ao Pai, o Pai multiplicaria, o Pai faria acontecer um mover. E nós entendemos que quando nós somos gratos, nós não dependemos das coisas do homem, mas nós dependemos daquilo que vem de Deus. E com um coração grato, irmãos, o Senhor, ele faz o mover acontecer na minha e na sua vida, amém? Nós vemos a glória de Deus se manifestando, nós vemos aquilo que Deus, ele tem para nos entregar. Quando nós temos esse coração grato, nós podemos ver Deus trabalhando ao nosso favor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Segundo, gratidão não pode depender de circunstâncias. Gratidão não depende de circunstâncias. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 fala assim: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estares unidos com Cristo Jesus. Aleluia. Então, a gratidão, ela não pode depender de circunstâncias. Ele diz, olha aqui, ó, sejam agradecidos. Ele não está dizendo seja agradecido só quando tudo vai bem. Ele não está dizendo seja agradecido, seja grato quando a pessoa for grato com você. Não, ele está dizendo sejam agradecidos em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões, irmãos. É em todas. Aleluia. Não é só numa melhor ocasião, é na ocasião boa ou ruim, mas a gratidão, ela precisa ser aplicada na minha e na sua vida, amém? Nós precisamos ter esse coração grato todos os dias, aleluia. A gratidão está relacionada com todos os acontecimentos da vida, podendo ser bom ou ruim, trazendo para cada pessoa algum aprendizado, amém? Então, mesmo que as circunstâncias sejam ruins, mas ela vai trazer para nós algum aprendizado. Amém, irmãos? Algum aprendizado vai vir para nossas vidas. E é isso que Deus, ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer que o nosso coração, ele venha a ser grato. Ele quer que o nosso coração venha a ser como o coração de Jesus. Que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo nessa terra. Amém? Então, é isso que Jesus, ele pede para nós. É isso que Jesus queria passar para os discípulos, para que os discípulos pudessem entender que aquela situação que eles estavam vivendo ali, de apenas 5 pães e 2 peixes, aquele ali era um motivo também de dar graça, pelaquela multidão que estava ali. Ele sabia que a gratidão, ele foi grato a Deus, e ele levantou os olhos para os céus e disse: Pai, eu te dou graças por este pão e por esse peixe. E assim o mover de Deus aconteceu, amém? Nós precisamos dar graça diante de Deus, ser grato por tudo que Ele tem feito e por todas as circunstâncias, porque é um aprendizado que nós vamos ter, amém, irmãos? É um aprendizado de Deus para mim e para você. Terceiro, gratidão, ela gera multiplicação. Em Mateus 14:19 fala assim: então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus, partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. A multiplicação, ela faz parte da vida daquele que é grato, aleluia. Ele deu graças. Os discípulos não estavam entendendo, os discípulos achavam que poderiam dispensar aquele povo, aquela multidão, mas Jesus disse: dei alimento a eles, porque Jesus estava demonstrando a gratidão que aquele povo estava ali para receber a mensagem
o qual ele estava anunciando, o reino de Deus. E Jesus, ele foi grato, ele levantou, ele olhou para o Pai e entendeu, ele deu graça, porque o Pai tinha entregado aquele povo para ele anunciar as boas novas. Amém, irmãos? Então é importante. Deus, ele espera que eu e você venhamos ter um coração cheio de gratidão. Aleluia! Então, os discípulos, eles não estavam entendendo. Os discípulos, eles queriam mandar aquele povo embora, mas Jesus disse: eles não vão embora antes de se alimentarem. Aleluia! Aquela gratidão foi derramada sobre a vida dos discípulos. Eu quero te dizer, meu querido, que Deus, ele olha para você, ele está te vendo. Se você é grato, se você tem gratidão, ele está te vendo, ele te conhece, ele sabe aquilo que você tem feito, ele sabe que nós precisamos render graças por tudo aquilo que ele tem nos dado, aquilo que ele tem nos entregado. Em todas as circunstâncias, em todo momento, não depende das circunstâncias, mas nós dependemos de Deus. Amém? É o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que está conosco todos os dias. Foi o Senhor que pagou o preço por mim e por você. Amém? Foi Jesus que decidiu morrer por mim e por você, porque nós não temos esse coração tão grato por Ele, pelo aquilo que Ele tem nos dado, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, aquelas pessoas que Ele tem nos dado, pela nossa família. Nós precisamos ser gratos, independente das circunstâncias. Se não está numa circunstância boa, Jesus, ele não está olhando para isso, ele está olhando para dentro de nós, para o nosso coração. Amém? Para que nós estamos dispostos a viver, a entregar. E é isso que Jesus, ele quer que eu e você venham fazer, todos os dias, todos os momentos, ter um coração grato, um coração cheio de gratidão, por tudo que Ele tem feito, por tudo que as pessoas têm feito por nós, aquelas pessoas que têm nos ajudado, que têm nos apoiado, que têm nos abençoado. Amém? É a gratidão, essa é a gratidão, o poder da gratidão para abrir portas, para trazer cura para nossas vidas, para trazer expectativas de algo grandioso da parte de Deus para mim e para você. Amém? Então vamos decidir ter um coração cheio de gratidão. Aleluia! Ser cheio de gratidão, cheio do mover de Deus, cheio daquilo que Jesus tem preparado para nós, irmãos. Amém? Como é bom estar com o Senhor, como é bom saber que Jesus pagou o preço por nós, como é bom saber que Deus ainda olha por mim e por você. É isso que nós precisamos entender, é que Deus, Ele não olha para nós com um olhar de condenação, mas Ele olha com um olhar de amor, de fidelidade, de amizade. Ele se aproxima de nós, Ele quer ter um relacionamento, e isso nos faz entender que somente quando nós temos essa gratidão toda, porque a graça, ela é um favor imerecido, nós não merecemos, mas o amor de Deus foi tão grande, tão poderoso, que derramou sobre nós essa graça maravilhosa. Por que nós não sermos gratos por aquilo que Ele tem feito? Por que nós não sermos gratos por tudo que Ele tem nos colocado, aonde Ele tem nos colocado? No trabalho, no ministério, em todas aonde nós estamos exercendo influência. Será que nós somos tão gratos pelo que nós temos hoje, pelo nosso emprego, de como a gente era antes de ter? Porque muitas vezes, irmãos, quando nós queremos um emprego, nós movemos céu e terra, oramos, fazemos jejum, fazemos vários propósitos, ou qualquer coisa, emprego ou uma bênção. Mas quando nós recebemos, nós temos aquele coração tão grato, e nos alegramos, mas o tempo vai passando, será que aquela gratidão que nós tínhamos no início, será que ainda existe agora, nesse momento?
Deus, Ele nos chama a refletir sobre isso. Será que naquele momento que nós pedíamos, que nós clamávamos e que nós recebemos, e aquela gratidão ela subiu ao Senhor, de dizer: Senhor, eu sou grato pelo que Tu tem me dado, por esta bênção, por esta cura, por esse milagre. Será que nós permanecemos ou mantemos essa gratidão ainda nesse tempo, ainda hoje? Será que essa chama ela ainda é acesa no início para agora? Então, Deus, Ele quer que eu e você venhamos ter essa gratidão. Amém? É o poder da gratidão, o poder que vai mudar a minha e a sua história, a minha e a sua família. Aquilo que nós colocarmos diante do Pai, sendo grato, Ele vai fazer um mover acontecer, o milagre vai acontecer, aleluia. Deus vai mover, porque Ele é fiel, porque Ele ama aquele que tem um coração cheio de graça, cheio de gratidão, cheio de amor, porque Ele ama aquele que se aproxima dEle, aleluia. É o Senhor que quer fazer um mover nas nossas vidas, irmãos. É o Senhor que quer que nós venhamos render graças a Ele em todo o tempo. Não depende de circunstâncias, não depende do que nós estamos vivendo ou passando, é uma decisão nossa ser grato. Ter gratidão é uma decisão minha e sua. Amém? Aleluia. Quero que você fique em pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos e comece aí. A Bíblia diz, né? Avalie-se o homem mesmo. O homem precisa fazer uma avaliação. Então depende de quem? Do homem. Eu e você. Fazer uma análise, uma avaliação. Será que nós temos negligenciado essa gratidão? Irmãos, quando eu falo isso, eu estou me incluindo, porque Deus Ele falou poderosamente comigo acerca de gratidão. Eu ia ia ministrar outra palavra, mas quando foi na sexta-feira, nós estávamos na célula ali, e aí Deus veio para mim e falou, e eu digo: glória a Deus, vai ser sobre gratidão, porque nós precisamos ter um coração grato, e a gratidão ela não depende das circunstâncias. O poder da gratidão, ele transforma nossas vidas. O poder da gratidão, ele vai nos levar a lugares mais altos, a níveis maiores, aonde o Senhor vai nos mostrar, vai nos fazer vencer. Oh, aleluia. Seja grato. Ah, mas não dá porque alguém fez isso comigo. Não depende das circunstâncias, depende de você. Você que tem a decisão. Você tem a decisão. Você decide ser livre. Ter o coração grato, ser livre. Porque quando nós não somos gratos, quando nós estamos aprisionados por alguma ingratidão, por alguma coisa que alguém fez, nós ficamos presos a isso, e nós não vemos o mover de Deus acontecer, nós não vivemos aquilo que era para nós vivermos. Mas quando nós decidimos ter o coração grato, independentemente de todas as circunstâncias, de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo que nós passamos, de bom ou ruim, mas Deus, Ele foi grato por nós, Ele enviou o seu Filho, e isso é uma gratidão que nós devemos ter maior, porque Ele enviou o Filho, o seu único Filho, aquele que Ele amou, mas Ele enviou para que nós pudéssemos viver a vida, viver essa vida em abundância, viver com um coração grato, cheio de gratidão. E a gratidão, ela não é uma unção, a gratidão é uma decisão que nós tomamos, que nós decidimos ser grato. É isso que o Senhor, Ele quer para mim e para você. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, ó Pai. A gratidão, ela não pode depender das circunstâncias. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Rendendo graças. Aleluia. Levante a sua mão direita para o céu. Diga assim: a gratidão não pode depender do que eu estou vivendo. A gratidão é uma decisão,
E eu decido ser grato por tudo. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor. Obrigado, ó Deus, por ter enviado Jesus para nos resgatar, para nos salvar. Oh, Pai, nós temos um coração grato, Pai. Nós nos alegramos em gratidão a Ti, Senhor. Ó Pai, por ter nos dado uma família, por ter nos dado, Senhor, um trabalho, por ter nos dado, Senhor, ó Deus, condições de estarmos aqui como igreja. Nós te damos graça pela nossa família, Senhor. Nós temos um coração cheio de gratidão, Senhor, ó Pai, por este evangelho chegar até nós. Obrigado, Jesus. Nos dá uma